Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Se você é do mercado de reposição de autopeças, você está no lugar certo. Eu sou o Beiran e esse é o ATM Cast, o podcast feito para criar uma ligação, uma aproximação para todos aqueles que pertencem à comunidade que compõe o aftermarket automotivo. Os nossos convidados são referência no setor e que gentilmente vêm até nós compartilhar parte do seu conhecimento para que você tenha insights e que sejam úteis aí no seu dia a dia para que você possa evoluir como profissional e como pessoa. Então, normalmente a gente traz fabricantes, né? E hoje a gente tem um convidado especial que é diferente e eu vou fazer uma prévia apresentação para vocês e tenho que esclarecer alguma coisa, né? Que merece uma explicação. Todo mundo sabe, você que nos acompanha principalmente, que a GIB é uma empresa que fornece o varejo de autopeças. A GIB não fornece oficinas mecânicas, mas o tema de hoje com o Marcos de Castro é que ele é um especialista em fornecer soluções para sua oficina, para o seu centro automotivo, para todos aqueles que de alguma forma prestam algum serviço no setor. Então, a nossa intenção com esse episódio é que você, lojista, entenda essa ferramenta que o Marcos vai apresentar para a gente, tá? E possa, eventualmente, oferecer para os seus clientes mecânicos como uma solução para eles melhorarem a efetividade de trabalho deles, né? Ou seja, o desempenho deles enquanto empresa. Por quê? Um mecânico melhor, um mecânico mais organizado, com certeza ele será um cliente melhor para a sua loja de autopeças. Então, um mecânico que tenha previsão de faturamento, controle de caixa, controle de estoque, principalmente das finanças, ele tende a ser um cliente potencial da sua loja. Tá? Então, hoje, com muito prazer, eu apresento a vocês o Marcos de Castro. Marcos de Castro, ele além de ser um mecânico de mão cheia, a vida inteira trabalhou em oficina, ele está à frente da On Motors, que é uma solução inteligente em tecnologia, é um ERP, é um sistema de gestão de oficinas mecânicas, né? Então, eu vou deixar que ele se apresente e durante o episódio nós vamos construindo aí um assunto que seja útil aí para você. Mas o objetivo principal é fazer com que você, lojista, entenda que eventualmente pode ser uma prestação de serviço sua para com as oficinas, a indicação da On Motors. Então, Paulo, seja muito bem-vindo. Primeiro, obrigado, né, pelo teu tempo, pela tua visita. Fiquei feliz de saber que você é um cara da Zona Norte, e na Zona Norte só tem gente boa, né? Zona Norte de São Paulo, aqui só tem gente boa. Eu sou de lá, inclusive. Só tem gente boa, gente fina também. É verdade. Né? Então, a gente se sente aqui em casa. Agradeço, em primeiro lugar, pelo convite, né? Beirão, quando você faz essa pergunta assim, para um dono de oficina, mecânico, para se apresentar, é complicado, né? Porque a história, às vezes, é longa, né? Eu não sei quanto tempo tem para gente... Não, nós temos uma hora de papo tranquilo. Mas acho que seria legal para a audiência saber de onde você vem, né? Fazer um breve relato aí de onde você vem, como é que é a tua vida, onde você vive, o que você come, essas coisas assim. Onde cresceu, né? Onde cresceu. Bom, a minha origem é técnica mesmo, né? Eu, com 14 anos de idade, meu pai trabalhava numa montadora, na Ford, em São Paulo mesmo, ali no bairro do Ipiranga, tinha Ford Caminhões, né? Então, naquela época, filho e irmão de empregado, podia se candidatar a fazer a prova para entrar no Senai, pela Ford, né? Isso no finalzinho da década de 80, né? Então, eu fiz a prova, né? Naquela época, era logo que o garoto saía do ensino fundamental, que fala hoje, né? Na época é a 8ª série, né? Era o vestibulinho, né? Então, a gente foi fazer, deu certo, eu passei, eram 3 vagas, né? Aí eu passei na época em segundo lugar e fui fazer Senai ali no Ipiranga. Então, eu fiz elétrica de manutenção, elétrica predial. O segundo termo que eles falam, né? O Senai é assim, né? Cada fase é um termo. Aí foi parte de enrolamento, motores, né? Motores elétricos e comandos no último termo. Aí eu fui trabalhar na Ford, quando acabou, na área de manutenção de solda ponta. Você já viu aquelas ponteadeiras? Então, passei alguns anos fazendo manutenção
daquela máquina de solda a ponto. Aí depois eu fiz eletrônica, eu subi um pouquinho de nível ali, fui para dentro do laboratório trabalhar com a parte eletrônica, né, das ponteadeiras. E foi numa época que estava entrando os robôs ali da ABB, né, da Zéia Brombover, né? Então a gente começou a ter um pouco de contato com PLC também. Dentro da Ford, eu passei por vários setores, né? Então a gente foi criando ali uma mentalidade de processo, né, e de organização. Não vou contar toda a história aqui dentro da Ford, vai ficar muito tempo, mas eu trabalhei em algumas áreas lá. Uma delas, a área de logística, né, estava falando com o Jorge, onde a gente aprendeu muito, né, sobre processos. E também muito sobre questões de estatísticas, né? Tinha um departamento lá que chamava Controle Estatístico do Processo. Então, tem um conceito dentro da oficina que, quando eu saí da Ford, em 2008, eu fiquei até 2008, e meu pai já tinha oficina já desde 87. Então, eu já peguei meio que o bonde andando, né? Só que ele é um cara extremamente técnico também. A gente tinha uma certa referência ali na Zona Norte, né? Aquela coisa, né? O dono de oficina, às vezes ele se destaca, as outras oficinas, quando pega BO, leva para lá, né? Meu pai foi um dos primeiros que começou a trabalhar com injeção eletrônica lá na década de 1995, 94, por aí. Aí ele tinha saído da Ford já? Ele já tinha saído da Ford. Ele saiu da Ford, eu entrei no Senai. Foi casadinho, assim. Ele saiu, o bicho era meio workaholic também, né? Ele trabalhava na Ford e à noite ele trabalhava de táxi. Ele tinha um fusquinha amarelo e ele trabalhava de táxi. Era um trabalhador. Trabalhava pra caramba, né? Aí, quando ele saiu, foi naquela situação de... o pessoal chama de PDV, né? Pacote de demissão voluntária, né? E aí ele pegou a rescisão dele, vendeu o fusquinha e montou a oficina. E aí 40 anos atrás. 40 anos atrás. Eu lembro que ele chegou lá no terreno, assim, né? Acho que era um sábado, eu estava com ele. Ali o terreno tinha sido um lava-rápido, mas estava abandonado, então tinha mato para tudo quanto é lado ali. Ele abriu o portão assim e falou, vamos capinar os matos aí, né? Eu tinha, acho que 14, na época, 13, 14 anos. E a gente tirou os matos, deixou a oficina, assim, o chão limpo, né? E fomos para dentro, né? Fomos trabalhar. Ele, em 2008, quando eu cheguei lá, ele tinha uma clientela já formada, mas não tinha o bendito dos processos, né? Então, como eu vim com essa mentalidade já formatada da indústria, né? Que assim, né? Puxando sardinha, mas a indústria automobilística ensina muito, né? Muito. E a gente costuma falar que a Ford era uma mãe, ensinava muito, né? Então, aí eu comecei a estabelecer os processos. Na época, eu tentei ir para a parte técnica, sabe? Ele meio que queria que eu fosse para ali trabalhar com... Para execução mesmo, mão na graxa. Eu não sou mecânico, mas eu sou da parte elétrica. Então, como garoto do Senai, o pessoal, você já ouviu falar da linha F, né? Muitos já não sabem mais o que era, né? Que pegava ali, desde a F1000, que depois virou F250, F14000, F16000, a linha cargo, né? Então, eu trabalhava num departamento lá que o pessoal fala assim, mas carro zero com defeito? Às vezes acontece, né? Fala, o bebê não nasce, às vezes, doente, né? Então tem que... ali eu trocava motor de partida, às vezes durante o processo lá, na linha final, o funcionário ia encaixar conector, aí o pino ou fêmea entrava para dentro, ou o macho dobrava, então dava problema no chicote. Então, quando acontecia isso, ia lá para a minha área, então, da parte elétrica, eu já tinha esse conhecimento, e aí eu ia aplicar na oficina. Direcionada para injeção eletrônica. Mas, na pista, faltava a perna da gestão. Então, eu fiquei olhando assim, a gente vai continuar se matando de trabalhar aqui, né? E não gera resultado. Eu lembro que minha mãe falava, eu também.
passava na frente da oficina, que era caminho, né? Para casa, e olhava assim, oficina lotada. Lotada, cara. E teu pai se matando de trabalhar? Se matando. Aí chegava em casa, eu falava pra minha mãe, eu acho que ele deve estar, esse cara tá escondendo dinheiro. Falando, né? Porque não sobrava dinheiro. Não sobrava, sempre apertado, né? Sempre aquela situação ali, graças a Deus, meu pai não deixava faltar o básico, né? Mas pelo volume de serviço que tinha, até eu falava, caramba, não é possível, né? O que está acontecendo, né? Aí mal sabia eu que, né, quando eu entrei ali, que a gente vê que só trabalhar, muitas vezes não gera resultado. Para gerar resultado, você precisa ter o bendito dos processos alinhados, você precisa conhecer a mecânica do negócio. Então, a gente até brinca que a gente fala que a gente tem, dentro de uma oficina mecânica, você tem duas, né? Você tem a mecânica técnica, que vai cuidar ali do defeito do carro, e você tem a mecânica do negócio. A gente precisa conhecer a fundo a mecânica do negócio, porque senão o resultado se dilui. Chega no final do mês, você não sabe para onde foi, né? Então, como a gente tinha essa deficiência, a oficina passou por maus bocados, né? 2008, 2009, teve aquela crise, né? Puta, sempre apertaram para pagar a loja de peça e folha de pagamento. Foi uma crise nível quase global, né? Então, ali, a porca torceu o rabo, né? Eu cheguei até a falar, poxa, acho que eu dancei, né? Deixei um emprego lá. Na época, eu estava no departamento de TI já, né? Tinha me formado como TI e estava atuando já também há 3 anos como DBA, que fala, né? Administrador de banco de dados. Tá. E a minha saída, né, da indústria para lá foi pelo coração, né? Porque se fosse... Tipo, vou ajudar meu pai, eu acho que eu posso colaborar para melhorar e organizar a oficina dele. Porque foi meio que assim... quase que um pedido de socorro. Ele era muito durão, né? Então, ele não falava, vem, pelo amor de Deus. Ele não falou isso. Né? Mas a gente percebe, a família percebe, né? Então, eu tinha lá um emprego bom, né? Com um bom salário, estável, né? A gente deixou uma segurança para poder ir pelo coração, porque ele teve uma doença, né? Que ele lutou com essa doença durante 17 anos. E aí a gente foi lá para... Ele veio a falecer agora, recente. Recente, né? Tem 1 ano e 4 meses, né, que ele faleceu. Mas ele foi até o fim, né? Mesmo com a questão da doença, ele ia trabalhar. Raiz, né? Raiz, o cara né? duro na queda. Mesmo na época da pandemia mesmo, ele não queria saber, ele ia para lá. Teve uma vez que eu fui e falei para minha mãe, deixa ele descansar em casa, né? Eu cheguei lá, dali 15 minutos ele chegou de Uber. Se não passar lá e me pegar, eu venho, de qualquer jeito, né? É como a grande maioria dos mecânicos, né? Os caras vivem a profissão e trabalham uma carga horária louca. Ele, acho que sente falta, né? Do cheiro da oficina, dos clientes ali, né? Então, ele foi... Só depois de uns 8 meses, 1 ano antes dele falecer, que ele não tinha mais condições mesmo de se locomover. Aí ele ficou em casa. Mas se a gente... A contribuição, né, que eu quero dar hoje aqui, se for possível, é no sentido de... Alinhado também com o propósito de vocês, né? Vocês sabem que na ponta da linha lá tá uma oficina mecânica. E basicamente ela forma opinião, né? A respeito de qualidade de peça, né? A respeito de qualidade de veículo. Eles estão na base, né? Estão na ponta lá. Sim. Se esse camarada quebra, então... Quebra a cadeia toda. A autopeça vai ter problema. Distribuidor, fabricante, a cadeia toda. Então, a gente quer fortalecer esse pessoal. Sim. Né? E para fortalecer essa turma, a gente precisa levar informação para ele poder gerir o negócio. Né? Porque muitos deles estão perdidos. E perdidos no que eu digo com relação a dominar a mecânica do negócio, a administração. A grande maioria esmagadora são trabalhadores
assim, de alto nível, né? Porque para consertar um carro, cara, não é não fácil, é brincadeira, o cara tem que né? conhecer. Tem que conhecer. Então ele já vai atrás de muita informação, ele paga um ônus pesado, né? De ir atrás da informação, ele investe grana, né? Equipamentos, cursos, né? Mas sempre voltado à qualidade da mão de obra dele, né? A parte técnica. Ele pouco se preocupa em desenvolver o lado de administrador de negócio, como empresário. E precisa. Muitas vezes, não para ele atuar ali na gestão atrás da mesa, propriamente dito. Né? Uhum. Porque o camarada que é dono de uma oficina e que se apaixona pela gestão, show de bola, ok. Coloca ele atrás da mesa, ele está feliz ali, maravilha. Mas não é sempre assim, né? Uhum. Tem muitos que se você colocar atrás da mesa, você mata o cara. O cara não vai se sentir feliz. Ele quer estar ali, metendo a mão na massa. Uhum. O pagamento dele é o sorriso do cliente. Sim. Né? É a entrega do carro, a solução do problema, é isso aí. E quando o cliente fala assim, levei em 3 lugares, meu, foi só aqui só que eu... você Nossa, que me finalizou o problema. Esse daí é o pagamento dele. Às vezes, dependendo do dono de oficina, não quer nem receber o dinheiro, ele já está bom, né, para ele. Mas tem o outro lado, né, que é a questão de administrar o negócio. Né? Resolvemos o problema do cliente, mas quem vai resolver o problema da empresa, né? Quem vai resolver o problema da empresa tem que ter alguém ali atrás da mesa. E é onde entra uma pessoa de confiança. Não dá para ser qualquer um. Atrás da mesa ali na gestão é lugar de dono. Não dá para você contratar um dono. Você tem que contratar alguém de confiança e é onde... Uma característica do nosso negócio, né, é onde entra a família. Né? No meu caso era... sócio, no teu caso, pai e filho. Pai e filho. Um grande percentual é familiar mesmo, né? Pai e filha. Pai e mulher. Marido, né? esposa. Marido, esposa. Eu acho que a grande maioria, né? Marido, esposa. Mas também tem hoje, no meu caso, é eu e o meu sócio, o Lucas, que comprou a parte do meu pai. É um ex-funcionário nosso, estava te falando um pouco antes, né? Ele trabalhou como funcionário lá há alguns anos, né? E hoje ele está à frente dessa perna técnica, né? Um cara que eu estava falando, né? Um cara que é técnico e quer ir para a gestão, ok, beleza. Mas se ele não quiser, se ele não gostar, tem que colocar outra pessoa lá, porque se ele tentar fazer tudo... Ele não consegue. Não consegue, não tem tempo, né? A energia dele não tem dentro da cabeça, não dá para... Vai faltar tempo, vai faltar energia. E até habilidade, né? Porque o profissional que ele se especializa na mão de obra, ele busca cursos para resolver o problema do carro, como nós falamos, né? Poucas vezes ele tem tempo para desenvolver o aspecto administrativo. Então ele vai buscar conhecimento técnico mesmo, principalmente agora com a evolução, né, com a modernização dessa frota nossa, que ficou muito mais complexa, muito mais tecnológica. Então eu noto isso, as oficinas mecânicas, os bons mecânicos, eles se preocupam na especialização, né, da mão de obra, para resolver os problemas da oficina, do pátio. E pouco eles se preocupam com a administração. E vários passam problemas financeiros, psicológicos, entre outros, né? Sim. Então é muito importante. Eu estava dando uma olhada na tua ferramenta, eu achei fantástico, porque ela é simples, ela é interativa, né? O mecânico ele consegue administrar. Você fez um ambiente muito amigável, né? Não é nada complicado mexer. Então não precisa ser alguém que tenha conhecimento de TI, nada disso. Não. Bem fácil de mexer. Beirão, a maior preocupação nossa quando a gente projetou o sistema motor, hoje a gente está indo para a 3ª versão. Ele se comportar como uma ferramenta mesmo, como você falou, né? Não é só um lugarzinho ali que você vai imprimir um recibo bonitinho para o cliente, ou você vai colocar ali um histórico de serviços, um cadastro de peça. Tem que ir muito mais além, né? Como eu tenho uma experiência também com essa questão da área de TI, e as pessoas hoje
que estão dentro do Allmotor, que são os meus sócios, né, o Simval, o Thiago e o Renan, eles têm muito conhecimento dessa área, a gente sabe que o grande desafio é você pegar um monte de dados, né, se a gente pegar essa mesa aqui, jogar um monte de informação aqui, planilha, caderninho, um monte de número, não vai fazer sentido, vai ficar tudo espalhado. Vai ficar tudo espalhado aqui, não vai servir para nada. O desafio é pegar esses dados, organizar ele, para que você tenha uma informação, que é com base nessa informação que você consegue tomar as suas decisões, né? Traçar as estratégias. Então, esse processo ele tem que ser o mais rápido possível. Se você é um empresário e você pega os dados da sua oficina e vai tentar organizar em caderninho, não vira. Praticamente impossível. É muita informação. Aí você vai para a planilha. Pô, você vai também gastar uma energia, filha da mãe, tempo. Quando você acabar de organizar, já acabou o mês, né? E já acabou também o tempo que você tem, está esgotado. Você não consegue fazer um fechamento, um DRE, para saber se a oficina deu lucro ou deu prejuízo naquele mês. É o cara que vai virando, ele vai trabalhando, o trabalho do dia a dia dele toma o tempo e ele acaba não tendo um fechamento de mês com informações que ele possa ter certeza do que ele ganhou, do que ele perdeu. Isso é duro, né? Até uma frustração para muita gente. Quando o cara tem a informação, ela já chega tarde, né? E aí ele voou cego durante o mês todo, né? Então, o desafio do sistema, né, de todos os sistemas, é esse, é fazer com que a geração da informação seja mais rápido possível, de preferência em tempo real, para que você possa, igual você está dirigindo um carro ali, né? O tempo todo você está ligado ali no velocímetro, na temperatura, no marcador de combustível, você está administrando a sua viagem, né? Para que ela seja agradável e segura, né? O Allmotor funciona como esse painel, né? Então, a organização das telas, porque assim, não é porque a oficina é uma empresa que a administração dela tem que ser complicada. E muitas vezes não é. Complicado é arrumar carro. Isso é osso. É o core, né? O core da oficina é arrumar o carro. Arrumar o carro, complicado é administrar a equipe, né? Formar a equipe. Formar, reter. É muito pratinho para equilibrar. A gestão, ela não precisa ser complicada. Só que a maioria das oficinas não tem um dashboard, né? Um painel, que ele visualiza e ele sabe o que está acontecendo, né? Ou na tela do computador, ou no celular, na palma da mão dele, aonde ele estiver, ele sabe para onde a nave está indo. Então, a gente conseguiu desenhar a gente fala dashboard, é uma palavra bonitinha, né? Mas para o pessoal entender, é um painel. É um painel de controle. Ali você bate o olho, você sabe quanto você tem que faturar, por exemplo, no mês, para pagar suas despesas e gerar o lucro, mas não é qualquer lucro. É o lucro que você planejou, né? Porque você pega, por exemplo, um indicador que todo mundo conhece hoje em dia, né? Que é o DRE. O DRE, para um dono de oficina, a gente, pelo menos eu, não considero um indicador mais adequado, porque ele tem delay, né? Ele tem atraso. Você precisa trabalhar o mês inteiro para lá no final do mês, se você tiver tempo, você puxar o DRE, fazer o mais e menos e ver se deu bom ou não. Você precisa ter um DFC também, né? Que é o demonstrativo de fluxo de caixa, paralelamente, para você enxergar a tua situação financeira. Porque se você deixa para apurar o resultado no final do mês, se deu bom, ok, né? Pode-se dizer até que foi sorte, porque se você não sabe o que você fez para dar bom, como é que você vai replicar? Agora, se deu ruim, já era, não tem o que fazer. Então, dentro do sistema, a gente tem o DRE também, tem o DFC, só que tem outros indicadores que vão num nível bem anterior. A gente consegue, por exemplo, bem anterior quanto? Um dia antes do fechamento, do final do mês, já é tarde. 15 dias, já perdeu metade do caminho, né? Você vai acompanhando diariamente, conforme o mês decorre, você vai acompanhando e sabe o que você precisa fazer e faturar, né?
tem um momento, Beirão, tem um momento que é o mais anterior possível. Sabe qual momento é esse? É o momento da construção da ordem de serviço. O teu faturamento é formado por vendas. Né? Toda empresa precisa vender. A oficina é a mesma coisa. Desde um carrinho de pipoca até uma multinacional, se não vender, quebra. Sim. Né? Então, a oficina precisa ter essa consciência. Então, o que a oficina vende? A oficina vende ordens de serviço, que contempla, né, mão de obra técnica especializada e peças. Né? Você tem que saber precificar muito bem teu tempo, né, para dar o teu custo hora para você poder fazer um orçamento para o cliente. E no final, você vai avaliar a saúde daquela venda. Sim. Em que momento? Então, a gente vai no momento mais cedo possível. O mais tarde possível é o final do mês, no DRE, por exemplo. Que aí já era. O mais cedo possível não é 15 dias, uma semana, um dia. Não é nem o primeiro dia. É na primeira ordem de serviço. Ali, a gente já começa a ver se está na direção correta. É tipo uma bússola, né? Claro. Entortou um grau, né? Se na largada você tiver um grauzinho torto, você sabe que no final você tinha que ir para lá, vai parar em outro lugar completamente diferente. Marcos, se você me permite só fazer uma interrupção, né? Você estaria, na verdade, trazendo isso para uma linguagem mais do dia a dia, mais simples, seria a tal tabela tempária. Ou seja, para que você, na ordem de serviço, já tenha uma noção básica daquilo que está sendo demandado quanto trabalho, para que o mecânico possa saber o quanto aquilo vai custar a ele em relação à mão de obra e tempo de trabalho. Seria mais ou menos isso ou não? Sim, a gente caminhou um pouco mais. Né? Isso, Jorge, é o que está no inconsciente coletivo do nosso setor. Sim. A galera, Beirão, eles estão, vamos dizer assim, muito travado nessa questão da venda de horas. Eu preciso conhecer o meu custo de horas para poder formar o meu preço de venda da hora. Precificação do serviço, né? Numa tabela, eu olho para uma tabela tempária e vejo, por exemplo, vou trocar uma embreagem, um kit de embreagem ali, eu vou gastar 3 horas. Eu descobri que o meu preço de hora é R$100, por exemplo. Então, eu vou cobrar R$300 do cara. Né? Então, isso que a maioria faz. A gente deu mais um passo. A gente foi um pouco mais além. Porque a gente entendeu que o nosso produto, no final da linha lá, o nosso produto é a ordem de serviço. É nela que a gente tem que mirar, entendeu? Ela é composta por peças e horas vendidas. Né? Mas quando você foca só numa perna, quando você foca só na venda da hora, eu preciso garantir a exatidão do preço da minha hora. Você já está fazendo alguma coisa, obviamente, boa, mas isso é a metade só. É a metade da informação. Você precisa saber quanto custa a sua ordem de serviço para poder saber por quanto você vai vender. A base do preço do nosso produto é quanto custa a bendita da OS. E a OS não custa só o preço da peça. Quanto custou só? Vou trocar aqui a embreagem, vou cobrar R$600 de mão de obra e vou pagar R$300 no kit de embreagem. Vou pagar R$300 que nem... Vou pagar ali R$500 no kit de embreagem. Qual o custo da sua OS? O custo da minha OS é R$500. Vírgula. Não é. Os R$500 que você vai pagar para o teu fornecedor é uma parte do custo, é uma parte considerável do custo. Mas existe um outro custo que você precisa dimensionar ele. E é onde a gente entra. Porque para eu poder precificar a OS, eu preciso saber exatamente quanto ela custa. E ela custa e o custo dessa ordem de serviço é formado pelo custo do fornecedor mais o custo da operação. Não é só o custo da hora. O custo da hora é um componente do custo da operação. Sim. Eu sei que parece que é um pouco complexo, mas não é.
é simples demais. O pessoal precisa lembrar que o custo da hora técnica é só um componente do custo da operação dele. Ele precisa juntar com todos os outros custos, saber fazer isso para poder chegar ao valor do custo real da ordem de serviço, e aí ele estabelece uma margem de lucro. Então, vamos supor que a margem de lucro que eu estabeleci para a minha oficina é de, por exemplo, no mínimo 10%. Acho que 10% é um valor... É um valor... Referência. Vai. Plausível, né? Para você falar assim que, olha, vale a pena o risco. Né? É o mínimo. Porque quanto custa cada gotinha de suor que você derrama ali na pista? Né? Ou atrás da mesa? 1% paga? 2%? Eu acho que não tem lógica, né? Porque 1%, 2% você tem sem risco no banco, certo? Você tem sem risco. Então, já que você vai arriscar, e o dono de oficina tem muito risco nas costas. Muito. Garantia. Garantia, ele tem risco trabalhista, ele tem risco financeiro, tem risco tributário, tem risco criminal. Claro. Entra um carro lá, produto de roubo, o cara está enrolado, né? Então a gente tem muito risco. O risco o lucro que compensa esse risco, penso eu, que tem que ser no mínimo 10%, no mínimo. Óbvio que tem oficinas que tem um patamar que a gente tem... Quando você fala 10, você está incluindo o preço da peça e da mão de obra? Não, 10 lucro líquido. Então, lucro líquido. Então, mas você imagina que esse lucro líquido ele é formado do total das suas OS. Você parte do total das suas OS, que é peça mais mão de obra. Isso. Okay. Então, aquele exemplo que você deu, trocou a embreagem, foi 600 de mão de obra e 500 do kit de embreagem, digamos. Foi R$ 1.100 isso aí. Você conta o faturamento como um todo ou só o da mão de obra? Não. A gente mira no lucro da ordem de serviço. Da ordem de serviço. Porque ela é o nosso produto. A margem que eventualmente você tem na peça e mais suas horas de trabalho. Porque tudo é uma construção, né? Então, se a gente for na raiz da coisa, ali você pega ali, cara, eu tenho, sei lá, 2 mecânicos, né? Cada mecânico trabalha 8 horas por dia. Né? Então, você tem 16 horas para vender disponíveis, né? Quanto você tem na semana, no mês, é só ir multiplicando. Você vai chegar lá, por exemplo, você tem, digamos, 500 horas para vender no mês. Para você ser eficiente, você tem que vender essas 500 horas. Pode ser que isso seja possível, pode ser que não. Tomara que você... Né, a gente trabalha para que consiga vender até mais. Mas, tecnicamente, ali vai depender do número de mecânicos que você tem. Se você tem 3 mecânicos, 3 vezes você tem 24 horas para vender, multiplica por 20 dias de trabalho, vai dar lá 480, 500 horas. Aí você pega e quanto que cada mecânico ganha? Tanto o custo direto quanto o custo indireto. Custo direto, CLT... CLT, os encargos todos. Custo indireto. O que é custo indireto? Eu lembro que o Sebrae é uma baita escola, né? Lá quando eu fui para a oficina, eu voltei para o Senai. Eu fui fazer cursos no Senai de mecânica, né? E fui fazer também Sebrae, né? Para olhar o lado de administração, de como tocar o negócio. Aí tinha uma situação lá que você... para você aprender a tocar uma oficina, você precisa ir desmembrando as coisas, né? Então, custo indireto foi a primeira vez que eu ouvi essa expressão para a oficina. É aquele custo que você não consegue dimensionar. Você consegue dimensionar quanto tempo o teu mecânico, vamos supor que ele fuma, vai. Você consegue dimensionar quanto tempo que ele vai ficar ali na porta? Fumando. Mas aquilo ali é custo. Eu, na minha oficina, isso daí não rola. Né? Mas tem coisas que você não tem como evitar. Você tem como dimensionar quanto tempo ele vai precisar naquele dia ir no banheiro, quanto tempo você vai ficar esperando uma peça chegar. Não tem como você dimensionar. Então, existem muitos custos invisíveis, né? A água, a luz, a energia elétrica, o copinho de café, o café. Tributo e tudo. Então, tem muitos custos que... Outro, vamos supor, você tem condições de saber se o mecânico vai ficar
doente e vai trazer um atestado? Não. Mas quem vai pagar aquele dia? Oficina. A oficina. Por quê? Porque é um direito, né? Ficou doente, foi no médico, trouxe um atestado, é custo. Mas não é dimensionável, porque você não tem como saber, não tem como prever. Então, amarrando aqui com a questão do Sebrae, né? No Sebrae, o professor lá falava pra gente, olha, para o setor de vocês, o normal é considerar 30%. Entendeu? De perda. Né? Aí embute tudo isso que eu falei, né? Ociosidade, tempo da peça demorar para chegar, o copinho com o carro. Deixa eu ver o copinho aqui, 1 centavo. Deixa eu contabilizar 1 centavo que você usou do copinho aqui. Tem. Então, estabeleceu esse percentual. Então, quando você informa, por exemplo, no caso do motor, quando você informa o salário do mecânico, ele já vai calcular tudo isso. Tanto o custo direto ali, que é férias, 13º, fundo de garantia, ele contabiliza esse percentual referente ao custo indireto. Então, a gente está formando aqui o preço de custo da hora de trabalho. Sim. Aí vem o segundo passo. Descobri que a minha hora de trabalho custa R$100. Se eu vender a minha hora de trabalho por R$100 e eu conseguir vender as 500 horas, eu vou lembrar que 200 tecnicamente vai para o vinagre por causa da perda. Mas vamos dizer que eu consiga vender as 500. A gente vai conseguir pagar só a mão de obra. Concorda ou não? A gente só vai conseguir pagar o mecânico, salário, direito trabalhista e custo indireto. Se eu conseguir vender as 500 horas que eu tenho disponível porque eu tenho 3 mecânicos. A conta não fecha. Não. Porque eu não tenho só mecânico para trabalhar. Perdão. Eu não tenho só mecânico para pagar. Tem todas as outras Imagina, despesas. Contador. Se a minha hora custa R$100 e eu vendo, eu vendo as 500, eu vou faturar 50 mil, né? É isso aí. 50 mil. Eu só vou pagar a minha mão de obra. Certo? Então, em cima do preço de custo, eu preciso pôr um preço de venda. Então, eu preciso colocar uma margem, não é lucro. Eu preciso colocar uma margem, porque senão eu só vou pagar a mão de obra. Aí, sei lá, coloco uma margem e vendo a minha hora por R$200. Coloco 100%. Né? R$200. Aí, eu vou faturar, com aquela mão de obra, eu vou faturar X. Digamos que eu não consiga, que eu venda as 500 horas, abata ali a ociosidade, abata ali a perda, 80 mil. Ok, vendi 80 mil. Quanto você paga de aluguel? Esses 80 mil vai pagar a mão de obra e aí você vai escolher quais são as contas que você quer pagar. Você vai escolher. Eu vou pagar o aluguel, uma oficina que fatura 100 mil aí. Tecnicamente, aí um aluguel de 8, 10 mil, tá? Né? Mas não tem só aluguel. Tem água, luz, contador, IPTU, tem o teu Prolabore. Muitas vezes seguro, né? Oficina organizada tem seguro. Tem os impostos, tem mais uma cacetada de gastos. Se você fizer a conta, você vai ver que vai faltar. Você não vai conseguir sustentar uma oficina só com a venda de horas. Se você tentar fazer isso, você vai começar a perder para o teu concorrente. Porque você vai ter que subir o valor da hora. Né? Que acaba ficando caro. Tecnicamente, ali na minha região, R$600 para trocar uma embreagem de um carro comum, tá pau a pau ali. R$600, R$700. Você vai ter que subir esse valor para R$1.200 para conseguir manter a tua oficina só com venda de horas. Mas aí o cara entra e fala, não, mas o João lá da rua de baixo cobra R$600 para trocar a embreagem. Aí vai ficar aquela briga, né? Então, uma parte do seu faturamento vem das peças. Como eu não consigo pagar a oficina com venda só de mão de obra, uma parte desse custo tem que vir das peças. Então, você vai colocar uma margem também em cima das peças. Então, a conta começa a ficar um pouco confusa, ela começa a ficar um pouco complexa demais. E aí, para eu conseguir ter resultado no final do mês, você tem que alinhar Júpiter com a Terra, com Saturno, Sim. com a quantidade de preço, com a quantidade de serviços que vai entrar, com a quantidade de horas que você vai conseguir vender. Então, é o que está na cabeça de todo mundo, isso. Mas na hora que você vai colocar na prática, fica complicado.
E é isso que o Motors faz. Ela vem que a gente resolver essa questão. A gente fez um cálculo que, a princípio, parece que é mais complicado, não é, porque é só mais, menos, mais, menos, multiplicação, divisão e percentual. A operação normal que tem dentro do sistema. Mas como é fora da caixinha, o pessoal acha difícil. E não é difícil. É mais fácil do que você fazer todo esse rolê para chegar no custo da tua hora, colocar uma margem, saber que não vai dar para sustentar a oficina com a venda de horas, precisar colocar margem na peça, não saber qual margem colocar, porque tem muita gente por aí que fala assim, não, põe 60% que vai dar bom. Não, a gente sabe que na prática não dá, assim. cara, não dá. Ainda mais hoje, que o cliente chega com o preço da peça e fala, ô Paulo, você está me cobrando aqui 600 no kit de embreagem, tá aqui por 450. Vai arrumar confusão. Se você fizer isso, primeiro que não dá para fazer isso com todas as oficinas. Vai depender da região, vai depender do cliente, vai depender do serviço. A gente sabe que quem manda no jogo do preço da peça é o mercado. Quem manda no jogo da venda, do preço de venda, é o mercado. Óbvio que o mecânico tem legitimidade para colocar margem, porque ele tem risco. Claro, ele tem a garantia que ele vai dar. Se tem risco, é pressuposto, é uma questão de lógica, né? Ninguém arrisca uma coisa por nada. Então, se eu tenho risco, eu tenho direito a ter um pagamento por esse risco. Então, é lícito colocar margem na peça, beleza. Agora, não é qualquer margem que eu posso colocar. Se você colocar 60%, você vai arriscar perder aquela venda. Né? Então, não existe um percentual mágico. Eu falo, vou colocar 60% desde um fusível até um módulo. Não dá para fazer isso. Então, vai existir uma variação. Né? E ainda entra outro componente, né, que é a questão do lucro, né? Aquele resultado, aquele gap que você tem entre o preço de custo e o preço de venda, o resultado que você vai produzir naquela venda daquela peça depende muito mais da compra. Né? Você faz uma compra boa, você tem mais chance de aumentar a tua margem. Então é muita informação, é muito componentezinho. A gente meio que simplificou isso. Cara, olha para a venda da tua ordem de serviço. Qual é o teu mínimo? Eu quero ter no mínimo 10%. Então, você tem que ter no mínimo 10% em cima da venda da OS. Eu quero ter 12%, eu quero ter 15%. É você que, como dono, determina isso. Né? Se a tua OS está sinalizando que está ok, essa é uma venda saudável. Porque a gente sabe que existe um teto para colocar no preço da venda da hora. E existe um teto para ser colocado no preço da margem. Né? Como você falou, o cliente entra dentro da oficina e ele vai olhar ali... O preço na mão, Vai olhar ali o preço. Tem peça, cara, que você consegue colocar uma margem, 30, 40... Tem peça que você consegue. Tem peça que você não consegue colocar 5, 10. Né? Então, isso é muito relativo. Então, a gente trabalha com raciocínio do seguinte... É onde entra aquela base estatística que eu trouxe lá da indústria. Né? Cada venda de ordem de serviço é uma amostra. Essa amostra ela tem que ser comparada com um padrão. Então, eu tenho uma dimensão de uma ordem de serviço, um tamanho. Imagina um tijolo. Eu quero construir uma parede e eu tenho um tempo para construir essa parede. Se eu for trabalhar com um tijolinho pequenininho, vamos supor que aqui extrapolando, né? Vamos supor que o pedreiro trabalha na mesma velocidade. Se ele trabalha na mesma velocidade, com um tijolo pequeno, você não vai conseguir fechar a parede no final do dia. Então, a gente tem um tamanho de bloco, um tamanho de tijolo padrão. Então, eu olho para o meu padrão e olho para a minha venda. Está batendo a dimensão? Ok. Então, essa é uma venda saudável. Às vezes, essa venda é pequena. Então, eu sei que essa venda aqui, ela está a metade do que eu preciso. A gente está falando de ticket, né? Ticket médio. Mas o que manda no jogo é a venda dessa ordem de serviço pequena com essa gigante, com essa média. Então, eu pego ali as vendas do dia
e eu olho para um outro ticket que está fora do radar da galera. Eu acho que eu não lembro de curso que eu fiz que um professor lá falou, olha, precisa olhar para o ticket do dia. As oficinas não olham para isso. Uma oficina que precisa faturar, por exemplo, 100 mil reais. É um exemplo que acho que dá para fazer assim de cabeça, né? Ela custa 60 mil de operação. Então, com 60 mil, você paga tudo. Aluguel, água, luz, contador, salário do pessoal técnico, salário do pessoal administrativo, paga o seu prolabore. Então, para manter a porta aberta, você gasta uma média de 60 mil. Aí você gasta 30 mil de peça, de fornecedor, para atender o seu cliente, para servir ele, resolver os problemas do carro. 30 mil, aí foi 90. Então, você quer 10% de lucro. Então, você tem que faturar 100 mil, certo? Se você faturar 100 mil, você paga a despesa total. As peças. 90 mil e sobra 10 mil, que é 10%. Certo. Se você tem 20 dias para trabalhar, então você tem 20 dias úteis, né? Então, em cada dia, você tem que dividir 100, dividido por 20. Você tem que faturar 5 pau por dia. 5 pau por dia. Marcos, eu vou pedir uma licencinha aqui para sair, a gente tentar só acelerar a questão do tempo, que a gente está chegando nos finalmente, né? Tá. E antes até de fazer o agradecimento do seu tempo, da sua vinda para cá, tanto sua quanto da Natália, eu queria, dentro daquilo que é essa explicação toda que você está falando, e até essa apresentação que, para quem está nos assistindo no YouTube, possa depois acompanhar e ver que a ferramenta, apesar do Marcos ser um cara bem técnico, né? A ferramenta ela é bem intuitiva. Eu estava olhando ela aqui, a gente conhece um pouco dessa parte de linguagem também e de mercado, né? Alguns anos mexendo. Então, assim, eu acho a ferramenta muito intuitiva, muito bacana. E eu queria só que você nos ajudasse agora, nesse momento, como uma parte comercial. Aonde encontrar essa ferramenta, como ter acesso a ela. Eu não sei se você abre o custo ou publiciza essa questão, né, para poder deixar quanto custa para a oficina. Quanto custa para a oficina, porque isso vai gerar interesse para o nosso público. E ajudando a pergunta do Jorge, a colocação dele, acho importante deixar claro, né, que existem vários sistemas para controle e gerenciamento de oficinas. Qual é a grande vantagem que eu percebo aqui no OnMotor? É feito por um profissional que conhece o chão da oficina, conhece os problemas da oficina. Então você juntou as suas qualidades, as suas habilidades técnicas, né, com a parte de tecnologia, que é o que você estudou durante aqueles anos lá também na Ford. Eu acho que essa somatória de conhecimento que você tem torna a OnMotors um produto diferente da média. Então, a oficina que está ouvindo, ela tem muitas opções e, com certeza, as melhores oficinas elas já têm um ERP. Ela fala, porra, mas por que eu vou trocar esse que eu tenho por outro? A resposta é simples, porque a OnMotors ela foi feita exatamente para a sua oficina. Eu conheço algumas oficinas, né, tenho relacionamento com amigos aí, que os caras adquiriram um ERP X de controle, mas que não era específico para o negócio. E aí você foi adaptando, né, esses amigos meus foram adaptando para a necessidade de uma oficina mecânica. O OnMotors vai direto ao ponto. Então, como o Jorge diz, né, se você puder mostrar para a gente basicamente, né, como funciona a ferramenta, só para o ouvinte poder entender as facilidades que ela oferece. Tranquilo. Antes, deixa eu pedir desculpa aqui rapidinho, né? Porque a gente, dono de oficina técnico, e esse assunto de gestão fica chato. Né? Não, mas isso faz parte do negócio. Mas é isso, cara. É que eu só me adiantei, o assunto tá bacana, tudo, mas só me adiantei porque o nosso horário vai chegando ao final. Se a gente não partir para essa parte... Mas eu tenho que me policiar, cara. Eu tenho que aprender a falar de um jeito que interessa, porque o assunto é extremamente importante, mas é extremamente chato. Né? Sim. Mas veja bem, o nosso ouvinte mecânico, ele está entendendo geral a tua linguagem. Você está falando dos problemas do dia a dia mesmo. Para dona de casa esse assunto não serve, mas para o mecânico você pode ter certeza que ele está degustando. Esse aqui é o dashboard, né? Que é o painel que eu estava me referindo, né? Aqui não tem como parar, né? Que é a apresentação. Tem? Dá para voltar um pouquinho, então? Você me fala onde? Aí. Tá. Aqui é um painel autoexplicativo. Okay. O camarada, o dono da oficina, ele cai aqui, ele sabe o que está acontecendo
na empresa dele. Por exemplo, quanto ele tem que faturar esse mês? Está lá, ó. 102.900. 102. Se ele chegar nesse faturamento, o que vai acontecer? Ele vai pagar todas as despesas dele, ele vai pagar a despesa total e vai sobrar aquilo que ele configurou como lucro. Digamos aqui no nosso exemplo, 10%. 10%. Se o camarada configurou 15%, se o camarada configurou 20%, ele vai conseguir receber de lucro isso se ele bater naquele risquinho lá. Então aquela é a meta efetiva. Meta efetiva. Aqui no exemplo, provavelmente está no começo do mês, então ele já fez 13,2. Então ele tem que encher aquilo dali. Encheu aquilo dali, ele vai ter chance, não é certeza, ele vai ter chance de sobrar aquele percentual. Por que não é certeza? Porque vai depender do custo da operação. E as variáveis do mês, as né? variáveis os imprevistos, do mês. Etc. O que é controlado? O custo os contratos, aquilo que ele já contratou, aluguel, água, luz, telefone, internet, contador, prolabore, salários, isso tende a se comportar ciclicamente, né? Não tem muita variação. Agora, o custo de fornecedor, ele é variável, um pitbull, claro. cara. É o pitbull. Se você não tomar conta dele, ele vai subir e vai engolir a lucratividade que estava prevista ali. Né? Então, aqui você tem, por exemplo, o ticket médio por ordem de serviço, 4,4. Ele está acima do que ele precisa. Ó. A gente chama de TMOS, né? TMOSI. TMOS significa ticket médio por ordem de serviço ideal. O ideal é 1,3. Ele está fazendo 4,4. Então, no ticket médio, ele está bem nesse período. Então, isso aqui é tempo real. Então, aqui ele tem informação de quanto ele precisa vender, ele tem informação de quanto ele está vendendo. E ele tem informação de quanto está sobrando em tempo real. Então, isso daqui vamos dizer assim, é aquele painel de instrumentos que o piloto precisa para não voar cego. Porque a pior coisa é você voar cego. Você não sabe se tem na frente tem uma montanha, se tem combustível para chegar ou não. Então, isso aqui dá a direção, é a bússola. Né? Então, nesse ponto, é aquilo que você me perguntou. Né? A gente tem esse diferencial, né? O nosso painel de instrumentos, trazendo para uma linguagem do chão de oficina, é como se fosse um scanner, né? Que ele vai ligado, ele vai plugado ali no painel da tua empresa e te dá ali todos os códigos de falhas ali para você traçar a estratégia para diagnosticar e resolver os problemas. Né? Basicamente é isso. Fantástico. E para encontrar... desculpa. Não, imagina, eu peço. E para encontrar a ferramenta? Hoje, né, é muito simples. É só entrar no nosso site, vai ter todas as características lá, né? Inclusive o valor. Então, vocês têm modelo de pacote ou é um preço só? Não, são pacotes, né? São pacotes. A pessoa que digita ali www.onmotor.com.br, onmotor.com.br, acessa o site, lá ele fica a par de todas as informações, né, da ferramenta. Inclusive tem tutoriais lá, tem as telinhas para ele conhecer. E tem um cantinho ali que ele clica e faz o cadastro. O cadastro, olha, a última vez que a gente mediu deu 15 segundos. Faz um cadastro de 15 segundos. Bem básico, rápido. E acabou esse cadastro, apertou o OK, o sistema já libera um link de acesso e você já pode testar por, acho que é uma semana, né, que está liberado, né? 5 dias ali, gratuitamente. E dentro desse período, né, de 5 dias de teste, tem todo o nosso time lá de apoio, de suporte que pode consultar a hora que for. Né? Ontem eu estava me preparando para te entrevistar, então eu vi lá, você pode consultar em tempo real, inclusive, sempre tem pessoal de apoio lá. Sempre tem o pessoal de apoio. E eu sinceramente recomendo, porque, eu repito, né, é algo feito para você que tem oficina. E eu ouvi um lado muito interessante ali também, que é o seguinte: o teu cliente, que é o dono do carro, ele pode estar linkado com você, porque, vamos dizer, ele fez uma revisão no carro dele e ele pode saber quando é a hora da próxima revisão, ele pode ser abordado, ele vai fazer parte do mailing da oficina mecânica. Então, a oficina que quiser crescer o movimento, ela tem possibilidade, inclusive, de dar um alerta. Falou, seu Marcos, está na hora de você fazer a revisão do seu carro. Nós fizemos a troca de óleo, tal, pela quilometragem que o senhor roda normalmente, pelo seu histórico aqui, está na hora de fazer uma próxima revisão. Favor agendar, tal, papá. Quer dizer, o dono do carro também, muitas vezes, Marcos, ele sente falta de ter alguma coisa
para ser um guia dele. Você repara que é o seguinte, normalmente o carro tem a etiquetinha ali, troca do óleo, quando ele trocou e próxima troca. Só isso. Quer dizer, mas no histórico da oficina que tem o On Motors, você vai poder ter acesso a quando você trocou os amortecedores pela última vez. Então, se teu amortecedor, se você é um cliente fiel daquela oficina e a On Motors, ela visa fidelizar o cliente, e o cliente fidelizado, ele é o famoso LTV, né? Lifetime Value. Ele vai ficar na tua carteira de clientes, a gente espera que por muito tempo. Isso é uma maneira de fidelizar. Então, você vai consultar e vai ver que a última vez que ele trocou os amortecedores foi há 50 mil quilômetros atrás. Eventualmente, está na hora dele trocar de novo. Né? Dependendo do uso do carro, está na hora dele trocar de novo. Tá? Então, quando ele fez a embreagem? Ele fez a embreagem há 70 mil quilômetros atrás. Né? Então, tudo isso aí é um guia para você poder abordar melhor o seu cliente fiel, né? E, eventualmente, aumentar o ticket da tua venda. Exato. Aumentar o valor daquela famosa OS que você fala desde o início. Isso eu vejo como uma grande vantagem. Porque quando o cliente está na tua oficina, o carro está desmontado, para você oferecer um serviço extra, você não precisa necessariamente desmontar o sistema do carro para perceber. No próprio histórico do carro, você vai poder ver como é que ele vem sendo mantido na linha do tempo. Tá? Então, eu acho que isso facilita, isso pode engordar o faturamento da oficina, né? E o cliente pode até fazer uma previsão daquilo que ele vai gastar. Pô, está na hora de novo de eu trocar os amortecedores. Que eventualmente, eu acho que um amortecedor, a cada 50 mil quilômetros, você tem que saber se está na hora de mexer. E muitas vezes passa batido isso. Então, eu acho que é uma forma boa para o dono do carro e, principalmente, para a oficina aumentar o seu ticket médio. Isso foi o que eu pude ver, assim, rapidamente, olhando ontem, mas tem todas essas características técnicas que você falou que são chatas de falar, mas o mecânico que está nos ouvindo, eu tenho certeza que ele entende, porque ele tem todas essas dores, Marcos, que você acabou de falar. Dificilmente eu vou numa oficina, eu disse para você, eu tenho uma oficina de confiança minha que é aqui perto. Assim, é uma boa oficina, os caras são muito bons de mão de obra. Agora, o controle dos caras é meia boca. É meia boca. Então, teu carro está lá, trocou óleo, está lá. Próxima troca daqui a 10 mil quilômetros. Mas o histórico do que foi feito na última manutenção, se trocou amortecedor, bandeja, bucha, coxim, eu não tenho nada daquilo. E nem ele. E a gente, como tem... Isso é matéria-prima para as próximas revisões. Para a próxima revisão, claro. E ele não tem. É uma oficina muito boa. Né? Ele não tem isso, não tem o histórico do que ele trocou nas antigas. Vamos marcar uma reunião com eles e falar do On Motor para ele. Pô. Pode ter certeza que eu vou inclusive, falar... Tem carro meu lá, como sempre, eu te falei. Tenho 4 filhas, mulher, meu carro. E, puta, eu tenho uma porrada de carro em manutenção. Ele é a minha... oficina de confiança. Hoje mesmo tem um carro da minha filha lá fazendo manutenção. Ela foi viajar, pai, manda ver se está tudo certo no meu carro, que está com barulho. Então eu digo para ele onde está o barulho, o que ele tem que fazer, e ele já vai aproveitar e trocar óleo, tá? Porque os carros das minhas filhas deve rodar 10 mil quilômetros por ano. Mas elas têm problema no carro antes disso. É buraco, é roda na guia, alguma coisa acontece, é bateria que acaba. Quando e graças a elas, né, que são profissionais como os nossos amigos que aqui vêm, nos prestigiam, tem um serviço constante para poder... É claro, mas nem toda usuária de carro tem um pai como eu que cuida disso aí. Até porque... Que paga. Minha origem, inclusive pago. Né? Inclusive eu pago. Todas trabalham, todas têm vida independente, mas eu que cuido disso. É um pai que cuida. Caramba, filha, eu acho que principalmente por serem mulheres, né? Pois é. Por exemplo, a Natália, teu pai cuida dessas coisas para você ou não? Isso é muito bom, quer dizer, a gente sabe onde mandar o carro. Uma mulher não tem intimidade. Claro que hoje o setor está sendo movimentado por mulheres que estão formando, aí tem a AMA, você deve ter visto, tem a Mulheres Automotivas, que é lá com a Paola. Estão existindo movimentos para incluir as mulheres no nosso segmento, porque sempre a manutenção do carro foi visto como um tema masculino. E, na verdade, não é. Tem muita mulher independente hoje que ela quer cuidar da manutenção do seu carro. Então, se ela tem o aplicativo da On Motors na mão, vinculada à oficina, vou fazer um jabá para o meu mecânico, chama 4 Tempos a oficina.
Então, se ela está fidelizada ali, se ela tem o aplicativo, ela vai saber que há 10 mil quilômetros atrás ela trocou o óleo. Mas não necessariamente ela tenha que rodar os 10, porque pode dar um problema antes. Né? Então, o mecânico tem todo o histórico, há 4 tempos teria o histórico do que foi feito no carro da Natália. Né? Para poder nortear aquilo que ele vai fazer. Por exemplo, trocamos uma caixa de direção do carro dela, junto com os amortecedores, há 20 mil quilômetros atrás. É difícil uma caixa de direção ou os amortecedores terem um desgaste em 20 mil quilômetros. Então, deve ser alguma outra peça, ou aquela peça pode até estar em tempo de garantia. Pode ser que sim, você colocou o amortecedor em 1 ano, rodou 5 mil quilômetros, deu pau no amortecedor, vazou, aquela peça pode estar em garantia. E aí entra a tua oficina de confiança que vai fazer a mediação dessa substituição. A Natália não quer nem saber, ela encostou o carro lá e falou, Marcos, estou sentindo que meu carro está com vazamento de óleo. Você vai lá olhar, vazou o amortecedor. Você vai ver, pô, há 5 mil quilômetros atrás trocou o amortecedor. Pô, peraí, garantia. Pode deixar que como chama a tua oficina? Automecânica de Castro. A Automecânica de Castro vai resolver o problema da Natália. Uhum. Então eu vi muita possibilidade, tanto para o dono do carro, quanto para a empresa oficina mecânica. E aí, como a gente fala diretamente com a loja de autopeças, eu volto no assunto inicial, como eu abri o podcast. Você que é lojista, se você tiver um tempinho, eu recomendo que você entre lá no On Motors, é simples de ver, né? Veja o que aquilo pode oferecer. Talvez o On Motors não seja uma opção para a sua loja de autopeças, mas você pode indicar para os seus mecânicos, seus clientes de confiança. Isso cria uma aproximação, cria um link entre você e as oficinas, para que você possa vender mais peças para ela. O mecânico sempre vai lembrar, né? Quando ele estiver usando o On Motors, ele vai lembrar que foi a sua loja que indicou. Então, eu acho muito importante a gente partir por aí. Pela cara do Jorge aqui, nós estamos chegando já nos finalmente, mas eu acho que eu tenho que deixar o Marcos ficar à vontade para fazer alguma colocação, alguma pergunta aí que, porventura, eu possa não ter feito e que seria uma resposta de impacto aí para a nossa audiência. Olha, uma observação, né, que eu quero deixar bem claro aqui também, né, que a gente está bem aberto, né, à questão de ideias, né, isso que você citou com relação aos distribuidores, às autopeças, né, quem quiser alinhar com a gente algum programa ou alguma ação para levar conhecimento de gestão para as oficinas, a gente está disponível. Uma parceria. Uma condição de fazer algo junto, né? Muito bom. Exatamente. A gente quer fortalecer ali o nosso cliente em comum, né? Que é o dono da oficina. E um detalhe que você citou, que eu acabei esquecendo de falar aqui, a questão da preventiva, ela é vamos dizer assim, a menina dos olhos das oficinas, né? Porque é um trabalho que geralmente é rápido, preserva o bolso do cliente, porque uma preventiva é muito mais barato que uma corretiva. Claro. Preserva a questão de segurança e tudo mais. E o sistema, ele tem 2 caminhos. O próprio sistema avisar o cliente para poupar trabalho do dono da oficina, através de WhatsApp, através de como chama, notificações, né? Então, chegou a hora de trocar o óleo. Se eu troquei o óleo hoje, o sistema sabe quanto que o cliente roda, ele já vai sugerir ali uma preventiva no futuro para ele trazer o carro. Então, fidelizar o cliente. Perfeito. Esse é uma perna. A outra é o próprio dono do carro ter o aplicativo com o logo da oficina. Então, a gente disponibiliza para a oficina um aplicativo que é para ele oferecer para o cliente dele. Então, ali naquele aplicativo, ele vai colocar o logo da oficina dele. A gente não faz questão de aparecer para o dono do carro. Ele pode colocar o logo dele ali e o cliente tem na palma da mão dele um aplicativo para ele ver essas questões que o senhor falou de quanto que eu investi de manutenção no meu carro nesse ano. Eu tenho ali o histórico e eu tenho também as notificações de preventiva. Então, esse aplicativo chama Garagem, né? Então, só que ele é ofertado da oficina
para o dono do carro. O dono do carro. O dono do carro não vai pagar nada e a oficina que utiliza o All-Motor também não paga nada. Claro. A ferramenta é gratuita. Você percebe a capitalização que pode ter por aí? Imagina teu cliente, quando ele abre o aplicativo, ele vai lembrar lá o nome, ele vai abrir a oficina garagem, que é o nome do produto, mas vai lá, tá lá, por exemplo, mecânica 4 tempos. Mané, essa é para você, hein, mané, ó. Tô falando para você, que nós vamos falar pessoalmente disso. Imagina o teu cliente no aplicativo lá, mecânica 4 tempos. Primeiro, a marca já fica na cabeça dele. Então, o LTV você já está praticando por ali. E o CAC, né, que é o custo de absorção do cliente, ele já está pago. Porque a partir do momento que você está lá na palma da mão dele, a tua logomarca, você já está com esse cliente já é seu. O que você vai ter a possibilidade, dono de mecânica, é fidelizar ainda mais esse cliente. É criar um vínculo ainda maior. Ele vai lembrar sempre da sua marca. Que pessoa não quer? Eu gostaria de ter isso no meu aplicativo, né? Quero saber quando foi a última vez que eu fiz determinado serviço. Está na hora de trocar óleo de novo do carro, não está? E outra coisa, tem muita gente que leva o carro na tua oficina para fazer uma manutenção preventiva, né? Mas ele faz a troca de óleo, eventualmente, num posto de gasolina, né? Essa é uma forma do cliente estar sempre com você, tá? Então ele vai lembrar e falar, pô, que legal, né? 4 tempos me oferece esse aplicativo aqui, me lembrando, me mandando um alerta de que está na hora de eu trocar óleo. Pô, essa é a minha oficina, essa é a oficina que eu quero manter o meu carro. Então, eu vejo que é uma atmosfera de um ajuda o outro. A loja ajuda o mecânico, se for o caso, como o Marcos sugeriu aqui, de fazer uma parceria, sei lá, pense em alguma coisa aí, porque é isso que vai diferenciar a tua loja das outras. A tua loja oferecer uma solução para os seus mecânicos. Eu já estou tendo um monte de ideia aqui, mas é que é foda que eu tenho um monte de ideia e aí eu não consigo colocar tudo em prática, porque é muita ideia, entendeu? Mas eu já estou com uma ideia aqui. O Jorge está me olhando, já entendeu o que eu quero, né? Quem sabe? Vamos pensar, mas de tudo que eu vi por aí, até hoje, eu vi vários sistemas, eu conheço, eu gostei muito da apresentação, da praticidade da On Motors, super interativo, de novo, recomendo, entra para olhar, tá? Dá uma olhadinha lá e fala com o pessoal deles, eles têm um suporte lá que vai te dar toda a atenção, inclusive o próprio Paulo, ele está aqui. Com certeza ele terá o máximo prazer em atender você e tua loja e oferecer um pacote de vantagens. O Paulo não sei se tá não, Paulo mas... não, desculpa, caralho, o Marcos, porra. Bom, mas é isso. Desde o início eu tô chamando ele de Paulo, né? O Paulo não sei se Jorge tá falou, mais, o Jorge falou uma coisa, é verdade. O Marcos tem cara de Paulo. Tem cara de Paulo. Eu acho que é Paulo, certo, pronto. Tá batizado com um novo nome. Marcos Paulo. Marcos Paulo. Pô, então tá. Bom, mas é isso. Eu quero agradecer demais a sua participação, o seu tempo e toda a disponibilidade, esse conteúdo rico que você trouxe pra gente aqui. A presença também da Natália, que tá aqui no backstage, né? Que a gente não precisa aparecer, né, Natália? Tem que fazer acontecer. É isso aí. É isso. E um abraço para você e a toda a nossa audiência. Não esquecendo que esse episódio ele fica disponível nas nossas plataformas, no nosso Spotify, no nosso Deezer, assim como no YouTube. E você, por gentileza, não esqueça de compartilhar, de curtir esse episódio e de encaminhar também para aquele seu mecânico, para aquele seu prestador de serviço, que vai fazer muito sentido para ele, ok? Um forte abraço a todos e Beran, devolvo para você. Eu, da mesma forma, agradeço bastante, acho que foi um conteúdo bastante útil. Se fosse você, eu já enviaria esse episódio para todos os mecânicos aí da sua carteira, do seu mailing, e que é algo útil que você vai estar passando. Você vai estar compartilhando algo muito interessante e isso, de novo, né, cria um elo de ligação entre você e o seu mecânico. Então, eu também agradeço muito o Marcos, obrigado, Natália, também você, por terem vindo. Foi pena que o tempo é pouco, né? A gente teria muito mais coisa para falar. Eu mesmo fiquei com várias perguntas aqui para te fazer, mas eu acho que nós demos o recado que tinha que ser dado e a partir daí as portas estão abertas, os contatos tanto da On Motor como do Marcos, o Jorge vai deixar aqui no descritivo aqui do episódio. E você, por favor, então, faça isso. Compartilha, curta e quinta-feira que vem tem mais um ATM Cast com vocês, tá? Muito obrigado pelo tempo e valeu!